Olá, boa noite a todos e todas, bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma reunião das quartas-feiras, dando boas-vindas a todos, que estejamos sempre em paz, busquemos sempre a paz, né? E particularmente na noite de hoje, que a paz de Deus se faça muito presente nos nossos lares, porque cada vez que paramos, né, para orar, para ouvir, né, mensagens positivas e de crescimento que podem nos ajudar a crescer, com certeza estamos trabalhando pela paz do mundo, a nossa própria e a paz do mundo. Então vamos fechar os nossos olhos, eu convido a todos que fechem os olhos, vamos convidar os mentores espirituais das nossas casas para que estejam conosco, especialmente nesse mês de março, né? A estrela de Jacó, mês de aniversário do centro, possa estar a brilhar na casa de cada um de vocês. Cada um de nós possa ser muito abençoado, iluminado, possamos sentir a luz da estrela de Jacó sobre nós, nos trazendo paz, nos trazendo harmonia, nos trazendo as forças necessárias para os enfrentamentos que por acaso tivermos que ter e fazendo com que possamos caminhar com tranquilidade, na certeza de que Deus não nos desampara nunca. Ele sempre está no comando e que Ele, mais uma vez, seja conosco, nos dando uma noite de conhecimentos e de conexão. Muita paz para todos nós. Hoje nós vamos continuar com o livro Divina Presença, que é o livro que a gente está trabalhando nesse mês de março. O livro de Juan, Comentários Mediúnicos, o médium foi Elzio, né? O espírito de Yogin Shiririshinan, desculpem, Yogin mais facilmente, como o próprio Elzio o apelidou, né? Pela dificuldade do nome, né? E ele faz comentários à obra de Juan de la Cruz, místico e santo, católico, espanhol, e que buscou durante toda a sua vida, né, o seu encontro com Deus, né, e que Ele nos ajude nesse nosso caminhar também, né, árduo, mas não impossível. Que Deus nos abençoe, nos ampare, que Camila, que vai falar do capítulo Apaixone-se por Deus, seja abençoada e inspirada. Muita paz para todos. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui mais uma noite de doutrinária e hoje eu vou falar sobre o capítulo intitulado Apaixone-se por Deus, tá? Do livro Divina Presença, escrito pelo médium Elísio Ferreira da Silva, salvo engano. Esse livro, ele foi estruturado a partir de comentários feitos aos versos de um poema escrito pelo santo católico João da Cruz, tá? E nesse livro, que se chama Ditos de Amor, né, que é um livro com vários poemas que tratam dessa busca de João da Cruz por Deus, a gente tem uma mensagem de número 114 e ela diz assim: o amor não consiste em sentir grandes coisas, mas em ter grande desnudez e padecer pelo amado. Então, em cima desse verso específico, desse poema Ditos de Luz e Amor de João da Cruz, Elísio Ferreira, baseado nos comentários do espírito de Yogin, escreve essa mensagem chamada Apaixone-se por Deus. E aí eu vou resumir o que é que tem nesse capítulo, é bem curtinho, são 2 páginas apenas. E com base nesse verso de João da Cruz, o autor espiritual diz o seguinte, vou fazer um resumo, um apanhado.
O amor a Deus não consiste em receber alguma coisa dele, mas em ser capaz de oferecer-lhe algo. Porque é como se, para a gente buscar a Deus, a gente não vai receber nada dele. A gente precisa ofertar alguma coisa, a gente precisa se ofertar. Ele fala bem especificamente isso, que você precisa se ofertar para então você abrir as portas de um caminho que você vai desenvolver, tá? Porque o que Deus quer é ver você de voltas. Então você precisa se oferecer a Deus. Não pense, portanto, que a presença divina seja sempre precedida de dádivas espirituais. Não vai acontecer isso, tá? Pessoas que buscam o bem, às vezes, podem trilhar caminhos tortuosos, tá? A própria vida de Jesus é um exemplo disso. Embora ele sempre fosse aquele que buscou o Pai, não por isso ele deixou de trilhar na terra caminhos bastante tortuosos. Reencontre-se consigo mesmo, você está apenas perdido nos caminhos da vida. Você se distraiu com as luminárias do mundo e desviou-se, e é preciso retornar. E não há caminho de volta que não seja difícil. Só fazendo uma pausa, isso me lembra um livro que eu nunca sei o nome, mas é de Hermance Dufour, e que ela diz o seguinte, que cerca de 70% dos sofrimentos que a gente vive na vida atual são decorrentes de escolhas ruins que nós fizemos na vida atual, tá? Então, se a gente trilhou com nossas próprias pernas o caminho que nos levou ao sofrimento, aos desgastes e, enfim, ao estresse, para a gente fazer esse caminho de volta, a gente também vai precisar passar por esses caminhos tortuosos de novo, tá? Então, se você se perdeu e se distraiu nas andanças do caminho, nas andanças do mundo, para você voltar, você vai enfrentar alguma dificuldade. Então, sempre isso, inclusive, Emmanuel sempre fala isso, André Luiz sempre fala isso, que toda vez que você trilha um caminho difícil, né, e quando você descobre a necessidade de buscar a Deus, ou você decide que você quer ser cristão, que você quer andar no caminho reto, isso não significa que as portas vão se abrir para você. Você vai passar por alguma dificuldade. As pessoas vão se afastar de você, você vai sofrer críticas, você vai passar dificuldades. Então não é porque você decidiu ser cristão, porque você decidiu trilhar um caminho do bem, que necessariamente as portas se abrem para você. Coisas ruins acontecem até para as boas pessoas, tá? Uma coisa interessante que ele fala aqui é que você ansiará por alguma comunicação espiritual que certifique que você está no caminho certo, mas ela nem sempre virá. Muitas vezes eu peço a Deus, poxa Deus, será que eu estou indo no caminho certo? E nem sempre eu vou receber essa resposta divina, porque muitas vezes eu preciso fazer esse exercício da opção da escolha e vivenciar essas experiências, né? Para entender qual é o caminho que Deus quer que eu trilhe. Vamos lá. Se você espera receber alguma coisa de Deus, então você está distante do divino. E isso é muito fácil de perceber, por quê? Porque alguém só envia cartas, telegramas, bilhetes quando se encontra ausente. Quando você está na presença da pessoa, ou se você está na presença de Deus, você não vai requerer dele uma comunicação, uma mensagem, uma resposta. Então isso é bem simbólico, né? Se você está esperando uma comunicação, uma revelação divina, então porque você está longe de Deus, você precisa fazer esse esforço de ir buscá-lo. Mas durante a espera, faça aos outros o que Deus faz com você. Ama, reparte e distribui. Deus dá-se por inteiro a cada um de nós. Siga-lhe o exemplo. A riqueza real não diminui à medida que você divide. Aguarde no amado realizando sua obra. Não permaneça inativo. Não o queira só para si. Compartilhe com os outros para que os outros também se inspirem a buscá-lo. E esteja certo de que um dia você encontrará Deus, porque todos nós encontraremos. O reino de Deus já se encontra dentro de nós e nós é que o desconhecemos. Procure a Deus dentro do seu próprio coração, meu filho. E ele termina assim a mensagem. Então, resumindo, as partes mais importantes, os trechos mais importantes da mensagem são esses. E eu quero aproveitar para dizer para vocês que eu me lembrei de um conto que Joana de Ângeles conta
descreve, né? Um conto que Joana conta, que Joana descreve nesse livro aqui, Garimpo de Amor, tá? Escrito por Divaldo Franco. E eu quero pedir a permissão de vocês para ler. O nome do conto é o mesmo nome do livro, chama-se Garimpo de Amor. E eu vou ler para vocês, espero que vocês se emocionem. A primeira vez que eu li esse conto, a gente leu em grupo, no grupo de família, no grupo de pais lá da Mansão do Caminho. E o final da história me pareceu muito surpreendente. Eu gostaria que vocês também se sentissem surpreendidos com essa história. Eu vou ler para vocês, tá? Então, vou ler, tá? Narra a antiga lenda persa que um homem residia em uma próspera herdade, na cidade de Golconda, com sua família, alguns camelos e outros animais. Um pomar generoso, um rio de águas cantantes que passava pelos fundos da propriedade. A existência sorria-lhe bênçãos e nenhuma outra preocupação o afligia. Oportunamente passou pela sua vivenda um homem religioso, que viajava convidando as almas à reflexão e à fé. Pediu-lhe hospedagem e foi recebido com carinho. Após o jantar, na primeira noite de sua estada, o visitante indagou-lhe: És feliz, homem? Observo que sorris e desfrutas de algumas regalias da vida. Gostaria de saber se possuís diamantes ou pedras outras preciosas, que são as bases da felicidade. O anfitrião, logo surpreendido, respondeu-lhe: Em realidade, sinto-me feliz. Tenho uma família saudável, que amo e pela qual sou amado. Desfrutamos todos de saúde e confiamos em Deus. Sou negociante próspero, mas não ambicioso, dispondo do necessário para prover o lar de tudo quanto se faz indispensável. Mas não tenho joias, nem mesmo qualquer outras pedras preciosas. Apesar disso, sim, sou feliz. Lamento decepcionar-te, redarguiu o viajante. Se não possuís diamantes, talvez jamais os haja visto. Não sabes o que é a felicidade, tampouco és realmente feliz. Passando a outros temas, logo depois, recolheram-se ao leito. O homem, que se sentia feliz, começou a pensar na informação que recebera e pôs-se a ponderar a respeito do valor dos diamantes. Passou uma noite mal dormida. No dia seguinte, o hóspede foi-se adiante e, ao despedir-se, insistiu, sugerindo: Pensa nos diamantes, conforme te falei. A partir dali, o homem tranquilo passou a cobiçar diamantes. Procurou conhecer alguns e perdeu a paz. Resolveu, por fim, vender a propriedade. Deixou uma grande parte do dinheiro com um cunhado a quem confiou a família, enquanto seguiu em longa viagem na busca de diamantes. Vadiou rios, atravessou florestas, visitou montanhas e vales, venceu desertos, buscando sempre diamantes, sem jamais os conseguir. Passaram-se anos. Ele envelheceu procurando diamantes, a enfermidade o vitimou e a morte arrebatou-o, sem que houvesse alcançado a felicidade através das pedras preciosas. Sua família, que houvera perdido o contato com ele, dispersou-se e sofreu amargamente o abandono, a miséria e a separação. Aquele que lhe houvera comprado a propriedade vivia feliz e era generoso com todos. Mais de um decênio transcorrido, o religioso viajante retornou à propriedade e procurou informar-se a respeito do antigo e generoso anfitrião. Foi informado de que já não residia ali, de que houvera vendido a casa e as terras, sem que soubesse o destino que elegera. Convidado a pernoitar na mesma residência, após o jantar, enquanto conversava com o senhor que o hospedava, observou sobre a lareira algumas pedras que brilhavam ao crepitar das labaredas. Levantou-se, segurou algumas delas, aproximou-as da claridade e perguntou emocionado: Onde encontraste estas gemas? Entre os seixos e outras pedras no riacho, respondeu o anfitrião desinteressado. Os animais pisam-nas enquanto sorvem a água transparente, e porque me pareceram muito originais, trouxe algumas para decorar a lareira. Homem de Deus! Exclamou o religioso, trêmulo, quase a desvairar. Essas pedras são diamantes. Amanhã, muito cedo, leva-me ao córrego. E passou uma noite inquieta, aflito. Pela alva, seguiu com o proprietário na direção do regato
e quando lá chegaram, um religioso com olhar de lince constatou que as águas transparentes deslizavam sobre um leito de diamantes brutos, negros, brancos, amarelos, desprestigiados entre os calhaus sem valor. Desse modo, descobriu-se uma das maiores minas de diamantes do mundo, de onde saíram pedras fabulosas, algumas denominadas como Príncipe Orloff, que dormem em museus famosos do mundo ou brilham nas coroas de muitos reis. O homem que era feliz sem conhecer diamantes, deixou-os no quintal da sua residência para procurá-los no mundo afora, sem nunca os encontrar. Então isso me faz pensar que esse conto representa a vida de muitos de nós, né? Porque a gente se dispersa como o espírito de Ogin falou, a gente se dispersa com as luminárias do mundo. Tudo pra gente, tudo desvia, as luzes nos desviam, elas são muito interessantes, elas nos desviam do caminho. E muitas vezes o que a gente estava procurando está no quintal da nossa casa, né? E observe, é bem simbólico, nesse conto, que é narrado por Joana como sendo um conto persa, observe que essa luz, essa luminária interessante, que desvia o sujeito do caminho, é um religioso, é uma pessoa que se diz alguém que busca Deus. E é ela que desvia esse sujeito do caminho, que indiretamente planta uma ideia, diretamente planta uma ideia nociva na cabeça daquele homem que era feliz com o que ele tinha. Ele não necessitava de nada, ele tinha saúde, ele mesmo fala, eu moro numa boa propriedade, tenho uma família, sou amado, amo a todos, tenho dinheiro, não necessito de nada. E ele é que vem, né, a pessoa que supostamente se diz como aquele que busca Deus, planta uma ideia nociva na cabeça dele. E ele se desvia, ele se deixa levar por essa distração, que na verdade o leva à total perdição. Porque ele morre achando que a felicidade estava em algo fora, quando na verdade sempre esteve ali. E não nos diamantes, né? Porque não eram aqueles diamantes que o fariam feliz, mas a própria família, a própria vida que ele desfrutava naquela propriedade. Então, isso é muito simbólico, né? E o próprio amor é isso. Se a gente pensar que Deus é amor, a gente está buscando o amor aonde, né? Nos bens materiais, nas satisfações, nas pequenas satisfações, né? Ou no olhar de aprovação dos outros. Onde é que a gente está buscando essa felicidade? Onde é que a gente está buscando Deus, né? Para a gente saber se a gente está buscando Deus no lugar certo ou não. Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês reflitam, né, sobre tudo isso que a gente falou agora. E como me pareceu muito simbólico, ontem à noite eu orei usando o Evangelho, a Bíblia. Eu abri no capítulo 3 de Eclesiastes, que fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, eu espero que você encontre a Deus em todos esses tempos, porque todos esses tempos são tempos de Deus. E em nenhum deles nós nos encontramos desconectados dessa realidade. Então eu espero que você possa encontrar Deus, que você possa encontrar a sua felicidade,
buscando ser o Deus no lugar certo, buscando o diamante no lugar certo, que está dentro do seu coração. E que mesmo no tempo de não abraçar, no tempo de afastar-se de abraçar, você possa ter essa conquista. Esse é o meu desejo para você e para todos que eventualmente entrarem em contato com essa mensagem. Um grande beijo e até a próxima oportunidade. Então, meus queridos irmãos, depois dessas reflexões trazidas por nossa irmã Camila, né, vamos refletir também, fazer a nossa própria reflexão, ver como podemos trabalhar o nosso melhoramento próprio, né? Para que a gente consiga sair desta encarnação bem melhor, ou pelo menos um pouquinho melhor do que aqui chegamos, né? Nosso objetivo é melhorar bastante. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. E vamos agora ao nosso atendimento espiritual, pedindo àqueles que ainda não estão no seu cantinho de conexão, que a eles se dirijam, pegando o copo de água, a garrafinha de água, preferencialmente de vidro, conforme pedido da espiritualidade. Mas se não tiver de vidro, não tem problema. Isso não é motivo para a gente não fluidificar a nossa água, certo? Então vamos, aqueles que estão em tratamento da medicina espiritual, dirijam-se aos seus quartos, deitem-se, mas o principal é a maior conexão, a nossa mente absolutamente conectada com a espiritualidade do bem dessas casas amorosas. Os que vão tomar o passe, preferencialmente sentados, coluna ereta, palmas das mãos voltadas para cima, sobre as coxas, de maneira relaxada. E vamos inicialmente inspirar profundamente, nossos lares já devidamente preparados. Enquanto ouvíamos a doutrinária, os nossos atendentes fraternos já estavam trabalhando o ambiente da nossa casa, o nosso próprio campo, harmonizando, derramando muitas bênçãos divinas de luz, de paz, de harmonia sobre todos nós. E assim inspiramos profundamente essas bênçãos divinas, retenhamos e expiremos o que não nos faz bem, o que já entendemos que não nos faz bem, que não desejamos isso para a nossa vida, mazelas de todas as ordens que ainda infelizmente temos, ressentimentos, mágoas, revoltas, ódios, sentimentos de inveja, o que for de negativo que porventura ainda persiste em ficar conosco. Vamos aproveitar esses momentos como um momento de verdadeira purificação, eliminando completamente isso, desbloqueando todos os nossos canais energéticos para que possa fluir abundantemente as bênçãos divinas sobre nós. E assim, de olhos fechados, vamos mentalizar que estamos uma noite tranquila, suave, fresca, uma lua linda, maravilhosa. E nessa visualização terapêutica, nós recebemos a visita de Jesus. Jesus, nosso mestre guia, aquele que aqui veio para nos mostrar caminhos, aquele que se submeteu a um imenso sacrifício de encarnar-se na Terra para o nosso próprio bem. Ele, governador do planeta Terra, não mandou ninguém para realizar o trabalho de redenção do nosso planeta. E meus irmãos, há mais de 2000 anos, nós ainda estamos tentando entender efetivamente a mensagem de Jesus. Mas já assim, conseguimos entender alguma coisa, mas ainda não é o suficiente. Precisamos internalizar a mensagem do Cristo, fazer valer o nosso aprendizado, as leis morais que estão impressas na nossa consciência, fazer com que elas transpareçam em todas as nossas ações,
nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. E vamos aproveitar este momento nosso, único com Jesus, somente nós e Ele, nosso Mestre amado, querido. E conversemos com Ele exatamente agora. O que mais nos preocupa, o que mais nos impede de nos entregarmos à luz, de fazermos resplandecer o nosso Cristo interior. Conversemos também com Ele dos nossos males. Claro, falemos com Ele dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Peçamos a Ele luz, peçamos a Ele forças para conseguirmos sair dessas situações difíceis que muitas vezes olhamos para um lado e outro e não enxergamos saída. Mas se nos conectarmos com Ele, sim, as saídas aparecerão, meus irmãos, nem que seja uma maneira de simplesmente contornar uma pedra intransponível a princípio. Mas nós podemos sim, com fé, com esperança, transpor as montanhas das dificuldades que assolam as nossas vidas. E Jesus está aqui ao nosso lado agora, nos dizer exatamente isso. Diga-me, meu irmão, minha irmã, o que você precisa de minha ajuda para superar as suas dificuldades? E nós, enternecidos e absolutamente absorvidos pelo magnetismo da energia de Jesus, falamos para Ele, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente ao amor e à luz divinos e conseguimos então encontrar a paz perdida pelas intempéries da vida, a paz perdida pelos momentos de sofrimento que passamos. E assim, irmãos queridos, plenos de paz, repletos do amor divino do Cristo sobre nós, e agradecidos a Deus pela oportunidade desta conexão, deste momento de luz, vamos retornando aos nossos lares, ao nosso cantinho, trazendo no coração as energias benéficas desta vivência divina com Cristo, nosso Senhor e Mestre. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare. Os nossos atendentes fraternos derramam sobre nós abundantemente bênçãos divinas, curando as nossas mazelas, as nossas dores, os nossos males, dando-nos forças, clareando a nossa mente para encontrarmos as soluções que necessitamos nas nossas dificuldades. E assim, agradecidos ao Pai, agradecidos a Deus, nosso Pai maior de bondade, a Jesus Cristo, a Mãe Santíssima, vamos envolver a toda a humanidade e o planeta em luz, compartilhando as bênçãos que recebemos. O nosso planeta que pede socorro, envolvido em muita luz, projetemos toda a luz que pudermos sobre o nosso planeta, sobre a humanidade que nele habita e que precisa de luz, muita luz. Piedade e misericórdia dos sofrimentos, daqueles que estão passando esta pandemia da pior maneira possível, lutos, perdas. Misericórdia dos que estão partindo em mortes coletivas, Senhor. Misericórdia de todos os que sofrem neste planeta, moradores de rua, presidiários. Misericórdia dos que estão em trevas, matam, roubam, violentam. Misericórdia, luz, muita luz sobre toda a humanidade. Que Deus
nos abençoe, nos ampare e nos guarde. Que assim seja. Meus irmãos, que mantenhamos os cuidados, o distanciamento, os cuidados de higiene, principalmente com as mãos, o uso de máscaras duplas. E assim, pensando em nós, na nossa segurança, na nossa família, mas também pensando e agindo como seres coletivos que somos, para o bem de todos, possamos juntos vencer esta pandemia e que as vacinas cheguem em abundância para todos. Muita paz. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. Que assim seja.